Olá, pessoal. Então vamos agora continuar a aula sobre carboidratos. Então, na aula passada, nós vimos aqui até a injeção de carboidrato pré-treino, pré-competição e algumas estratégias de manipulação de carboidratos. E será que é necessário fazer reposição de carboidratos durante o treino ou durante a competição? Em que situações esse tipo de reposição seria necessário e indicado? Então, primeiro, os objetivos de se fazer a reposição de carboidrato durante o treino ou competição é para manter a glicemia, né, porque mantendo a glicemia a gente consegue aumentar a contribuição do carboidrato exógeno para o músculo, tá? E aí, consequentemente, a gente consegue minimizar um pouco a depressão do glicogênio. Esse glicogênio durando mais tempo pode contribuir para o aumento do desempenho físico. E aí, com o carboidrato, a gente pode conseguir, então, retardar a fadiga do sujeito e, naturalmente, melhorar o desempenho físico. Nesse estudo aqui, foi um estudo de revisão, onde os autores pegaram diversas publicações científicas sobre carboidrato e desempenho físico, e aí eles observaram que, de modo geral, os estudos mostram o efeito positivo do carboidrato no desempenho físico em exercícios, principalmente de endurance, tá? Esses efeitos têm tamanho médio, então um efeito médio, e ele pode variar um pouquinho. A gente vê aqui, por exemplo, que em corridas e provas de ciclismo ou testes de ciclismo, o efeito é praticamente o mesmo. Quando se oferece somente frutose como fonte de carboidrato, esse efeito tende a ser menor. Eu lembro que a frutose ela é captada mais lentamente no nosso intestino. Quando é oferecido glicose ou mistura de carboidratos, o efeito tende a ser o mesmo, né? Em exercícios contínuos, o efeito é um pouquinho menor do que em exercícios intermitentes. Exercícios intermitentes geralmente são de alta intensidade e aí requer realmente muita participação de carboidratos. Em exercícios até exaustão, a gente tem também aqui um efeito um pouquinho maior do que quando a gente compara em exercícios contra relógio. Então, por exemplo, se você pega um ciclista e coloca ele para pedalar a 70% do VO2 máximo dele até a exaustão, ele tende a ter um desempenho, melhorar mais o desempenho com carboidrato nessa situação do que, por exemplo, você colocar ele numa prova contra relógio de 10 quilômetros, onde ele tem que cumprir essa prova no menor tempo possível. Mas, de qualquer maneira, né, aqui a gente, numa prova contra relógio, a gente tem uma simulação de uma competição. Nessa situação, o efeito ainda é bom e ele é promissor também, ele pode contribuir realmente para um resultado melhor. E uma coisa que é importante a gente observar aqui é que o efeito do carboidrato, da ingestão de carboidrato durante o exercício, ele tende a ser maior em exercícios de mais longa duração. Exercício com duração acima aqui de 2 horas, o efeito tem sido maior do que em exercícios com duração mais curta. Até porque nesses exercícios mais longos, a gente tem possivelmente uma depressão maior do glicogênio. E quais fatores estariam associados a essa melhora do desempenho físico com o consumo de carboidrato durante o exercício físico? Então, a gente tem uma melhora na oxidação de carboidrato exógeno, consequentemente, isso reduz a depressão do glicogênio. Lembra daquilo que eu mostrei anteriormente. Se você faz a reposição de carboidrato, a sua glicemia vai aumentar e aí você tem um gradiente de concentração de glicose entre sangue e espaço intersticial favorável à entrada de glicose no espaço intersticial e, consequentemente, na célula muscular. E aí você está aumentando o fornecimento de carboidrato para o seu músculo durante o exercício, diminuindo a necessidade do gasto do glicogênio. Além disso, ele contribui para reduzir a fadiga central, que é do sistema nervoso central, que está ativamente trabalhando durante o exercício físico, inclusive estimulando as fibras nervosas, e o sistema nervoso central depende de energia, e a principal fonte de energia é a glicose. Melhora também a função elétrica do músculo, né, principalmente a bomba sódio-potássio, que trabalha ativamente durante o exercício. Quando o impulso nervoso chega no músculo, a gente tem uma despolarização da membrana celular, que vai propiciar depois a contração muscular. E aí você tem uma entrada grande de sódio, uma saída de potássio, e depois isso tem que ser revertido
para que haja, né, o reequilíbrio desse potencial de ação, dessa capacidade elétrica aí da membrana. Consequentemente, né, essa bomba de sódio e potássio, ela vai estar trabalhando e ela gasta ATP, ela gasta energia. Além disso, a gente tem uma melhora da atividade da cálcio-ATPase, que é uma enzima importante na recaptação de cálcio, e ela também gasta energia. Então, todas essas funções aí, todas essas ações aí, elas podem contribuir para justificar a melhora do rendimento físico quando se usa carboidrato durante o exercício físico. E quanto utilizar de carboidrato? Então, tem sido recomendado que em exercícios de duração curta, como por exemplo com menos de 45 minutos, não é nem necessário fazer reposição. Muitos autores colocam que em menos de uma hora não seria necessário. Por quê? Porque a quantidade de carboidrato que você tem no corpo já é suficiente. Você não vai depletar seu glicogênio todo e o glicogênio hepático daria conta, junto com a gliconeogênese, de manter a glicemia, tá? Isso aí só seria necessário algum carboidrato se o sujeito começar seu exercício já com glicogênio hepático e muscular bem depletado, o que não é o que a gente quer normalmente. A gente busca colocar o sujeito para treinar ou para uma competição nas melhores condições possíveis. Se o exercício é um pouco mais longo, entre 45 e 75 minutos, aí pequenas quantidades de carboidrato e o enxágue bucal, que eu vou falar daqui a pouco. Em exercício entre 1 e 2 horas e meia, 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Repare que aqui não tem uma recomendação por quilo de peso. Por quê? Porque já foi observado que a capacidade de absorção de carboidrato ela não varia de acordo com a massa corporal, né? Estima-se aí que a nossa capacidade máxima de absorver glicose seja de 60 gramas, em torno de 60 gramas por hora, independente se você tem 80 quilos ou 70 quilos. Então, por isso que esses valores aqui, entre 30 e 60, considerando essa capacidade absortiva do trato gastrointestinal. Só que em exercícios mais longos, em provas de ultra endurance, com duração acima de 2 horas e meia ou 3 horas, pode-se pensar numa reposição maior ainda. Pode-se pensar numa reposição de até 90 gramas por hora. Só que para você utilizar esse tipo de reposição aqui, né, considerando aí que a gente tem uma capacidade absortiva em torno de 60 gramas de glicose por hora, você tem que obrigatoriamente misturar carboidratos. E aí se recomenda oferecer uma mistura de carboidratos, de glicose e frutose, na proporção de 2 para 1. Por que isso pode contribuir? Porque quando a gente mistura carboidrato, como glicose e frutose, a gente utiliza dois transportadores, dois sistemas de transporte de absorção de glicose diferentes, enquanto a glicose de carboidratos diferentes. Enquanto a glicose é absorvida pelo transportador de sódio-glicose, que é um transporte mais rápido e que gasta energia, a frutose é absorvida por difusão facilitada aqui, ó, por um transportador chamado GLUT5, e é uma absorção mais lenta. Então, se eu dou 60 gramas de glicose com 30 de frutose, na hora que chega lá no meu intestino, eu tenho glicose e frutose sendo absorvida ao mesmo tempo, sendo que a glicose é absorvida mais rápida e a frutose é absorvida mais lenta, tá? Aqui a gente tem, né, uma figura que mostra o transportador de sódio-glicose, que também é transportador de galactose, que é um transporte ativo, e aqui o da frutose, que entra pelo GLUT5, e depois aqui na membrana basolateral, para o sangue, que a gente tem a liberação por meio dos transportadores GLUT2. Essa outra figura também, ela mostra aqui, ó, que até 60 gramas de carboidrato, não importa muito se você está dando um tipo só de carboidrato, e considerando a glicose, né? Ou se você está dando uma mistura de carboidratos, porque você não vai ter problema em relação à absorção. Mas quando passa de 60 gramas, se você der um tipo só de carboidrato, por exemplo, só frutose, você não vai conseguir aumentar a taxa de absorção do carboidrato. Ou seja, eu vou dar 70, 80, 90 gramas e vou estar absorvendo 60, então não faz sentido. Agora, quando eu uso dois tipos de carboidratos, eu utilizo múltiplos transportadores, né? O transportador de sódio glicose mais o transportador, o GLUT5, e aí, dando mais carboidratos, por exemplo, 90 gramas, eu tenho uma absorção por hora de carboidrato maior
do que se eu desse só glicose para o sujeito. E aí é importante isso, por quê? Porque se você usa múltiplos transportadores, mesmo dando uma quantidade acima de 60 gramas, você diminui aí o risco de o sujeito ter alguma dor abdominal, algum distúrbio gastrointestinal, tá? Quando você dá só um tipo de carboidrato, por exemplo, eu dei 90 gramas de glicose para o sujeito em 1 hora, existe o risco dele ter algum problema gastrointestinal. Por quê? Chega muita glicose lá no intestino, seu intestino não é capaz de absorver tudo, essa glicose vai permanecendo ali, vai chegando no intestino grosso, e aí você pode ter diarreia, você pode ter náusea, você pode ter alguma cólica intestinal. Nesse estudo aqui, a gente observa que foi testado o uso desses múltiplos transportadores. Então, os autores trabalharam aqui com 8 ciclistas que pedalaram aí por 120 minutos a 63% do VO2 máximo. E ele foi dando bebidas diferentes, com quantidades diferentes de carboidrato para esse sujeito, se observando a oxidação desse carboidrato. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma ingestão média de carboidrato, tá? A ingestão média de carboidrato foi 1,2 gramas de carboidrato por minuto. Então, ele deu aí 72 gramas em 1 minuto. E a taxa de oxidação está aqui, ó, tá? A bolinha branquinha está aqui. Quando ele aumentou de 1,2 gramas por minuto para 1,8, que aí deu 100 gramas de carboidrato em 1 hora, olha só, não mudou a taxa de oxidação. A taxa de oxidação continua a mesma. Por quê? Qual que é o limite? O limite é a absorção intestinal. Quando deu para o sujeito aqui frutose e glicose, né, deu 1,2 gramas de glicose com 0,6 de frutose, ou seja, frutose e glicose na proporção 2:1. O total de carboidratos aqui 100 gramas, tá? Aí o que aconteceu? Ó? A taxa de oxidação aumentou bastante, aumentou 55%. Então aqui, ó, a gente tem a mesma quantidade de carboidrato por hora que aqui, ó. Só que aqui só tem o glicose e aqui eu tenho glicose e frutose. Então, mostrando que quando a quantidade de carboidrato é maior que 60 gramas, usar 2 tipos de carboidrato é fundamental para que você aproveite bem esse carboidrato e oxide mais carboidrato, tá? E aqui ele mostra ainda, né, a oxidação de exógena de frutose e a oxidação exógena de glicose. Então, de glicose está nessa faixa, de frutose está aqui. E quando a gente tem glicose e frutose, ó, é como se somasse as duas, tá bom? Então fica bem claro realmente que quando a gente decide utilizar quantidades elevadas de carboidrato, é importante usar mais de 2 tipos de carboidrato para usar transportadores diferentes. E aí uma coisa que tem sido recomendada é o sujeito, para aumentar essa capacidade de ingerir carboidrato e utilizar, é o sujeito fazer o treinamento do intestino, do trato gastrointestinal. Tá? Eu vou mostrar aqui algumas propostas, isso é um pouco incipiente ainda, algumas propostas de possíveis maneiras, né, de fazer isso. Qual que seria a finalidade? A finalidade é que se você fizer esse treinamento, você vai aumentar a capacidade absortiva de carboidrato e, consequentemente, você vai reduzir problemas gastrointestinais, como náusea, vômito, cólica, inchaço, diarreia. Isso tem sido observado aí em atletas de endurance e ultra endurance. Entre 30% e 90% deles manifestam algum desses sintomas aqui. E, além disso, obviamente, você vai conseguir com isso aumentar o esvaziamento gástrico e aumentar a captação de água e de nutrientes aqui, o carboidrato principalmente, tá? Como eu disse, isso não está bem estabelecido, né, qual seria a melhor maneira de se fazer, tá? Mas aqui tem uma proposta do Drup de possíveis maneiras de se fazer esse treinamento do trato gastrointestinal, visando o quê? Aumentar a capacidade absortiva de carboidrato e a tolerância a uma carga maior de carboidrato e, consequentemente, pensar que isso vai se refletir num melhor desempenho. Então ele coloca, por exemplo, o sujeito fazer treino com quantidades, com volumes maiores de fluidos no estômago, para aumentar a tolerância a um volume maior de fluido. Isso contribuiria para reduzir aí a sensação de inchaço e de plenitude durante o exercício. Treinar imediatamente após uma refeição. É claro que tem que ter algum cuidado com isso, né, gente? Se a gente enche a barriga de comida e vai treinar, a gente sabe que pode ter uma congestão, então tem que ter algum cuidado. Mas
é fazer ele treinar com o estômago mais cheio do que o habitual dele, porque isso também vai ajudar, ó, reduzindo a sensação de inchaço, de plenitude, vai ajudar a aumentar o esvaziamento gástrico desse sujeito, tá? Outra maneira seria treinar com a quantidade maior de carboidrato, então com quantidade grande. Então, meu atleta ele já está acostumado a consumir 60 gramas de carboidrato por hora, só que ele vai participar de uma prova de longa duração e eu quero ver se eu consigo fornecer 80, 70, 80, 90 gramas de carboidrato. Então, eu poderia começar nos treinos, fazer ele treinar ingerindo um volume maior. Então, passo para 70 gramas, para 80, para 90. E aí, usando múltiplos transportadores. Fazendo isso, eu também melhoro aqui a questão do inchaço, da plenitude, aumento o esvaziamento gástrico do sujeito, né? E além disso, eu vou, com isso, aumentar a capacidade de absorção de carboidrato desse sujeito. Uma outra coisa seria simular uma corrida, né? Uma competição, executando o plano de manejamento nutricional baseado aí no aumento da carga de carboidrato, que aí também melhoraria tudo isso daqui. E por fim ainda aumentar o carboidrato, a quantidade de carboidrato na dieta, porque isso, só de você ter mais carboidrato, mesmo que não seja só glicose, você tem um estímulo para a produção dos transportadores de carboidratos e consequentemente você tem uma capacidade absortiva aumentada, né? Isso, se você melhora aqui, né, reduz a sensação de inchaço, de plenitude, naturalmente você reduz aqui a possibilidade de algum sintoma gastrointestinal de desconforto. Isso, obviamente, pode melhorar o desempenho. Se você consegue aumentar o esvaziamento gástrico, você diminui essa sensação de inchaço e plenitude, você reduz sintomas gastrointestinais, você aumenta a entrega de carboidrato e, consequentemente, você pode melhorar o desempenho. Se você melhora a capacidade de absorção de carboidrato, você também melhora várias coisas. Reduz o inchaço, plenitude, você tem aumento da entrega de carboidrato para o corpo e, consequentemente, isso pode melhorar o desempenho. Então, são coisas que, né, são mais recentes, estão sendo estudadas, mas que é uma possibilidade para se fazer, né? No dia a dia, com o atleta, a gente tem que ir colocando essas estratégias em práticas, pouco a pouco, observando se isso tem trazido efeito benéfico ou não, observando a tolerância do sujeito, a adesão do sujeito a essas estratégias. Se a adesão é boa, se o resultado é bom, é uma opção para se utilizar. Durante o treino, competição, recomenda-se utilizar principalmente bebidas, tá? Bebidas esportivas que tenha, isso considerando treinos de mais longa duração, que tenha carboidratos na concentração de 4 a 8%. Por quê? Porque quando eu dou uma bebida, eu forneço energia, com bebida esportiva, eu forneço energia, eu hidrato o sujeito porque tem água e eu reponho o eletrólito. Então é uma boa maneira de se fazer. Mas nada impede também que o sujeito consuma água pura e consuma carboidrato de outra fonte e eletrólito de outra fonte. É possível também, tá? Por que deve-se evitar uma bebida muito concentrada? Alguns estudos já mostraram que quando se usa bebidas muito concentradas, principalmente acima de 10%, como a osmolaridade dessa bebida fica alta, o esvaziamento gástrico dela é mais lento. E aí você aumenta o risco de ter desconforto gastrointestinal. Então, nesse estudo aqui, por exemplo, foi dado para os sujeitos 600 ml de bebida com 4% de carboidrato ou 18,8%. E aí foi medido o esvaziamento gástrico no período de 1 hora. E a gente observa que com 4% de carboidrato, o esvaziamento gástrico foi praticamente total. Com 18, ó, ele foi bem parcial, ficou, né, a taxa de absorção que foi bem baixa. Independente se for utilizado aqui, ó, é glicose pura ou polímero de glicose. Aqui é glicose pura, aqui é polímero de glicose. Então, evitar bebidas com alta concentração. Isso durante o exercício. Pós-exercício não teria problema, né? Em relação à questão de consumir líquido ou consumir sólido, isso também já foi feito estudos testando, comparando a ingestão de carboidrato na forma sólida e na forma líquida para se avaliar os resultados. Então, nesse estudo aqui, ó, que foi feito com 8 ciclistas treinados, os autores colocaram eles para pedalar por 180 minutos, 3 horas, né, a 60% do VO2 massa, e ofereceu 1,5 gramas de carboidrato por minuto,
sendo esse carboidrato glicose e frutose na proporção de 2:1. Ou seja, eles consumiram 90 gramas de carboidrato por hora. E o carboidrato foi oferecido na forma de bebida ou na forma de barra. E aí o que você observou? Aqui a taxa de oxidação de carboidrato exógeno. Ela foi praticamente igual quase o tempo todo. Aqui a partir de 100, 105 minutos, aqui a gente vê um período que a taxa de oxidação ficou um pouquinho maior para os líquidos, mas no final não teve diferença significativa, foram bem semelhantes. Então, em termos de desempenho, possivelmente os dois vão oferecer o mesmo efeito, tá? O que a gente observa que é um pouquinho diferente é a sensação de plenitude aqui, ó. Aqui a gente tem um gráfico que compara a água pura, a barra e o sport drink, né, a bebida esportiva, bebida com carboidrato. E aí a gente observa, quando é dada a água, essa sensação de plenitude fica mais baixa e constante, até cai um pouquinho. Quando a gente o sujeito consome carboidrato na forma de barra, essa sensação, nesse estudo aqui, tendeu a aumentar ao longo do exercício, aqui é a primeira hora, segunda hora e terceira hora, tá? E quando usou a bebida esportiva, ela foi sempre um pouco mais baixa comparada à barra e permaneceu estável durante o tempo todo. Então, possivelmente o sujeito vai sentir o estômago mais cheio. Aí é uma questão de tolerância, de adaptação. Se ele está adaptado, se o sujeito está adaptado a consumir banana, consumir uma barra de cereal, consumir biscoito, consumir uva passa, consumir batata cozida, seja qual for a fonte de carboidrato na forma sólida, se ele está adaptado àquilo ali, consegue consumir, não sente desconforto, problema não tem nenhum. O importante é que o sujeito esteja adaptado. Esse estudo aqui, ele mostrou que o impacto do carboidrato no desempenho físico quando ele é fornecido durante o exercício físico, tá? Então, o que a gente observa aqui? A gente tem dois grupos de indivíduos, um grupo controle e um grupo carboidrato. E o grupo carboidrato consumiu 250 ml de solução de carboidrato a 8%, isso imediatamente antes do exercício e depois a cada 15 minutos, tá? E aí o que a gente observa? Ó, aqui começou o exercício. Se a gente observar, isso aqui é a glicose plasmática. O grupo que tomou carboidrato, naturalmente, né, teve um aumento da glicemia aqui, um aumento significativo. Depois essa glicemia começa a cair, ela vai caindo até aqui, ó, mais ou menos com 90 minutos, e depois ela praticamente fica estável até o final do exercício. E uma coisa importante a gente observar é que o grupo que toma carboidrato, ele está sempre com a glicemia mais alta. E aí a gente já pode imaginar aquilo que a gente viu lá atrás. Se ele está com a glicemia mais alta, o músculo desse sujeito está conseguindo captar mais glicose do sangue, está usando mais glicose exógena do que aquele que não está recebendo glicemia. O grupo controle, que tomou água que não tinha carboidrato, olha só. Na primeira 1 hora, a glicemia deles está estável. Não teve alteração. Por quê? Porque o glicogênio está quebrando, o fígado está quebrando seu glicogênio, liberando glicose para a corrente sanguínea, ele está com a gliconeogênese ativa, também está contribuindo, e aí está dando para sustentar. Por isso que exercícios mais curtos, principalmente abaixo de 1 hora, normalmente a reposição de carboidrato não faz muita diferença, porque o próprio corpo dá conta de manter a glicemia. Por outro lado, o que a gente observa? A partir de 1 hora, essa glicemia começou a cair, foi caindo. Quanto mais baixa ela está aqui, maior é o risco do sujeito perder rendimento. E nesse estudo aqui, o que foi observado? Esse grupo aqui, ó, o grupo controle, conseguiu manter o exercício, que era um exercício até exaustão, ou seja, até um momento que eles não conseguiam mais manter aquela cadência prescrita para eles. Eles conseguiram ir até mais ou menos 150 minutos, enquanto o grupo que recebeu carboidrato o tempo todo conseguiu ir até 210 minutos. Aí houve um aumento de 30% no tempo da exaustão. Então, um impacto relevante no desempenho deles, né? A outra possibilidade de fazer uso de carboidrato durante o exercício é o que eu falei, que é o enxágue bucal. Ele tem sido preconizado para ser utilizado e melhorar o rendimento em exercícios com duração até 1 hora, às vezes um pouquinho mais, e com intensidade mais elevada, pelo menos 75% do VO2 máximo. Qual que é a ideia? Né? A ideia é de que porque o sujeito não está consumindo carboidrato, o sujeito vai colocar a solução com carboidrato na boca,
ela vai permanecer na boca, na cavidade oral por um tempo, aí varia um pouco de estudo, tem estudo que usa 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, então ele vai bocejar e vai cuspir, então não tem ingestão. Mas, né, esses autores aqui proporam que um possível mecanismo, que a presença desse carboidrato nessa cavidade oral seria identificado por um tipo de receptor, que não é um receptor que detecta sabor doce, mas algum receptor específico. E esse receptor, ele vai ativando, ó, regiões do cérebro que vão culminar aqui com a ativação do córtex motor. E aí o córtex motor vai estar estimulando o músculo e aumentando a potência lá no músculo, tá? A ideia seria essa. Aqui 2 estudos que testaram, que mostraram resultados positivos. Obviamente tem estudos que não mostram resultado positivo, tá? Esse aqui é um estudo onde os autores trabalharam com 8 ciclistas do sexo masculino, e aí fizeram um teste com glicose, e também um outro grupo de 8 ciclistas, nesse outro grupo aqui tinha 2 mulheres e 6 homens, e testaram maltodextrina. As bebidas com glicose ou maltodextrina tinha 6,4% de carboidrato, e a bebida placebo, que foi aqui o grupo controle, era adoçada com aspartame e sacarina. Então, elas tinham o mesmo sabor doce, só que uma tinha glicose, a outra tinha maltodextrina e a outra só água com adoçante. Aí cada sujeito realizou um enxágue bucal usando 25 ml da solução, e esse enxágue foi feito por 10 segundos. Isso foi feito no início do exercício e a cada 12,5% do percurso completado. Então, por exemplo, se eles tinham que completar 100 km, a cada 12,5 km, eles repetiam o enxágue, tá? E aí o que foi observado? Então, primeiro, uma potência maior quando foi usado bebida com carboidrato, seja glicose ou seja maltodextrina, comparado com o placebo, tá? E aqui a gente tem um resultado de tempo, né? Como é uma prova contra relógio, você tem que cumprir um percurso no menor tempo possível. Quando se comparou glicose com placebo, o grupo glicose fez o percurso em 60,4 minutos, média, né, gente? E o grupo placebo, 61,8 minutos. Então, foi uma diferença significativa. Eu lembro que isso aqui é uma bicicleta, né? Então, você tem aqui 1,4 minutos a mais aqui quando não fez o enxágue bucal. 1,4 minutos em cima da bicicleta é muita coisa, né? Dá para se deslocar por um percurso bem longo. E quando se comparou maltodextrina com placebo, o resultado também foi o mesmo. Então, o tipo de carboidrato aqui na verdade, maltodextrina é um polímero de glicose, né, gente? E o outro glicose era só glicose. A diferença é que estava a glicose na forma de polímero e a glicose na forma isolada. E aí também foi observado uma melhora significativa. Aqui o tempo com a maltodextrina foi 62,6 e com o placebo 64,6. Eu lembro que aqui o grupo de 8 ciclistas tinha 2 mulheres, por isso que o tempo é um pouquinho maior. E aí na conclusão os autores colocam, né, que os resultados sugerem melhora do rendimento quando o carboidrato está presente na solução devido à ativação de regiões neurais envolvidas com motivação e controle motor. Nesse outro estudo aqui, o que foi observado? Né? Eles usaram uma amostra de 12 triatletas do sexo masculino e testaram a bebida Gatorade, tá? Uma bebida com carboidrato e eletrólitos, com 6% de carboidratos, contra um placebo. E aí, os autores, eles fizeram o enxágue bucal aí por menos tempo, 5 segundos, e esse enxágue bucal também foi feito no início do exercício, antes de começar o exercício, e a cada 12,5% do percurso completado. E ao todo aqui, cada sujeito utilizou 14 ml por quilo de peso de solução e foram distribuídas de maneira equitativa durante o teste. E aqui tem uma coisa interessante, porque os autores eles fizeram duas coisas. Eles testaram o enxágue e testaram a ingestão do carboidrato. Então, olha só, quando eu testou o enxágue, a gente viu um resultado semelhante ao estudo anterior. O grupo placebo, né, demorou aqui 64,1 minutos para completar o teste, e o grupo que fez o enxágue com a bebida esportiva demorou 61,7 minutos. Então, a melhora no rendimento físico, né? Quem termina com menos tempo foi melhor, porque o percurso percorrido é o mesmo. E aqui ele testou ingerir. Em vez de fazer um enxágue, esse pessoal bebeu a solução placebo e bebeu a solução com carboidrato. E aí, ó,
não houve diferença no tempo. Então, realmente, parece que essa presença do carboidrato por algum tempo na boca pode ativar alguma coisa no cérebro que induz um aumento da potência muscular. E aí eles colocam, né? Os resultados sugerem melhora do desempenho apenas quando a solução de carboidratos é utilizada para enxágue, tá? Quando ela é ingerida, não teve resultado, ok? E após o exercício, né? Eu devo usar carboidrato? Qual seria o objetivo? Então, primeiro, o objetivo pós o exercício é recuperar os estoques de glicogênio muscular e hepático, tá? O que acontece? Durante o exercício físico, independente da intensidade, a gente vai ter alguma depletação de glicogênio. Quanto maior a intensidade, maior é essa depletação. Então, durante o exercício, eu estou degradando meu glicogênio e usando ele para a produção de energia para sustentar a contração muscular. Da mesma maneira, a glicose que eu estou captando do sangue, ela vai ser direcionada para a via glicolítica para a produção de energia. Mas quando eu termino o exercício, entro no repouso, essa demanda energética que foi aumentada com o exercício, ela cai bastante e eu inicio o período de recuperação. E aí eu vou entrar num período que se o meu corpo receber carboidrato, ele vai priorizar a síntese de glicogênio. Então, eu faço uma refeição rica em carboidrato após exercício, aumenta a concentração de glicose no sangue, começa a entrar glicose, e essa glicose, em vez de ser, ela vai ser utilizada também na produção de energia, mas a maior parte dela vai ser direcionada para a síntese de glicogênio. Além disso, né, se essa glicose aumenta, eu posso ter aumento, uma resposta insulínica lá do pâncreas, que também vai contribuir para a captação de glicose. E aí a gente tem aqui a glicogenina, que é uma proteína que inicia a formação do glicogênio, ela forma um primer com 4 moléculas de glicose, normalmente, e depois a glicogênio sintase, ela continua o processo adicionando moléculas de glicose. A glicogênio sintase ela vai adicionando moléculas de glicose nas ligações alfa-1,4, então vai formando essas cadeias lineares, e nos pontos de ramificação a gente tem a enzima ramificadora que vai adicionar a glicose com ligações alfa-1,6. Então, pós-exercício, eu tenho condição de produzir e sintetizar glicogênio desde que eu forneça carboidrato para o sujeito, tá? O Comitê Olímpico Internacional e o Colégio Americano, eles têm aquela recomendação de uma reposição agressiva de carboidratos quando o sujeito tem um período curto de intervalo para recuperar o glicogênio. Então, 2 sessões de treino no dia, por exemplo, com menos de 8 horas de recuperação. Já falei disso aqui anteriormente para vocês, mas aí eles estão recomendando aqui 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo por hora, né? Nas primeiras 4 horas, tá bom? Que é muito carboidrato, né? A ISSN, ela recomenda que 1,2 gramas de carboidrato por quilo, de carboidrato de alto índice glicêmico. Por que nesse momento, e durante o exercício também, a prioridade é usar carboidrato de alto índice glicêmico? Porque durante o exercício e após o exercício, eu quero um carboidrato que chega rápido no meu sangue e, consequentemente, no meu músculo, para eu acelerar o período de recuperação após o exercício e durante o exercício para eu fornecer carboidrato para síntese, para produção de energia, tá? E ela ainda coloca que o sujeito poderia usar 0,8 gramas de carboidrato por hora, mais 0,2, 0,4 gramas de proteína, tá? Mas o ideal é trabalhar com carboidrato um pouquinho maior se eu preciso de acelerar essa recuperação e priorizar o consumo de proteína visando a síntese proteica. Porque se eu iniciar a reposição de carboidrato logo após o exercício, eu posso ter aí uma aceleração da recuperação do glicogênio muscular. Primeiro, que nos primeiros 30, 40 minutos principalmente, eu ainda mantenho um fluxo sanguíneo aumentado para o sangue. Lembra que durante o exercício físico, eu tenho uma redistribuição do meu fluxo sanguíneo. Então, o músculo no exercício, ele passa a receber mais sangue por causa da demanda energética. Quando eu encerro o exercício, vai ocorrendo o processo contrário. Eu vou tendo uma redistribuição desse fluxo sanguíneo. Então, vai diminuindo aos poucos o fluxo sanguíneo para o músculo. Mas durante um período, ele ainda está aumentado. Então, se eu tomo uma bebida rica em carboidrato, de alto índice glicêmico, logo após o exercício, com 15 minutos esse carboidrato já está na minha corrente sanguínea. E aí, se o meu músculo ainda está recebendo mais sangue, eu vou conseguir entregar mais carboidrato para ele nesse período inicial. Além disso, os receptores de insulina estão mais sensíveis,
e aí eu posso também favorecer a captação de glicose pelo músculo. Eu tenho um maior número de GLUT4 na membrana, lembra que a gente já viu isso lá atrás. O exercício físico, ele promove um deslocamento das moléculas de GLUT4, do citosol, para a membrana. Isso ocorre durante o exercício, via MPK. E aí, na hora que eu termino o exercício, eu tenho uma concentração maior de GLUT4 na membrana quando eu comparo ao momento pré-exercício. Se eu tenho muito GLUT4, se eu fizer carboidrato chegar nesse músculo, ele vai captar uma quantidade maior de glicose. E além disso, a enzima glicogênio sintetase, ela está com sua atividade aumentada aí nas primeiras 2 horas, então ela tem uma capacidade maior de produzir glicogênio, desde que você forneça o carboidrato para ela, né? Aqui a gente vê nesse slide, né, que a gente tem uma taxa de reposição de síntese de glicogênio de 1 a 2 milimol por quilo por hora. Só que pós-exercício isso pode chegar a 6, 7 milimol por quilo por hora, desde que o sujeito receba carboidrato. E existe uma fase inicial que é uma fase rápida, que chega a valores maiores, mas depois, né, possivelmente depois de 1 hora, 2 horas, há uma redução nessa velocidade. Então isso cai pelo menos 50%, mas você pode atingir os seus níveis pré-exercício, seus níveis de glicogênio pré-exercício, ou seja, repor todo o glicogênio gasto dentro de 24 horas, desde que você faça uma ingestão adequada de carboidrato. Aqui a gente vê nesse estudo aqui, ó, mostrando a síntese total do glicogênio, quando nenhum carboidrato é fornecido, ó, ela fica lá embaixo. Então, se eu vou passar aí 3, 4, 5 horas sem consumir nada de carboidrato, eu vou ficar com a síntese lá embaixo. Se eu der só proteína para o sujeito, essa síntese é um pouquinho maior, comparada sem nada, mas ela ainda é bem baixa. Agora, quando eu dou uma quantidade adequada de carboidrato, ela vai lá para o seu máximo. Se eu der carboidrato em quantidade adequada e mais proteína, não tem alteração. Por quê? Porque eu dei quantidade suficiente de carboidrato, que vai ser usado para síntese de glicogênio. A proteína que eu dei junto, ela vai ser direcionada para o processo de síntese proteica. E eles ainda colocam, esses autores, que existe a fase rápida, que depende menos de insulina, e ocorre nos primeiros 30 a 60 minutos, onde a síntese de glicogênio é máxima. Então, se eu quero aproveitar essa fase rápida, eu tenho que dar carboidrato logo após o treino. E depois essa velocidade de ressíntese vai diminuindo. Inclusive, quanto mais glicogênio eu já sintetizei, menos glicogênio eu sou capaz de sintetizar. Então, naturalmente, isso vai diminuindo. O que a gente tem que pensar? Será, então, que eu tenho que sempre fazer uma refeição logo, imediatamente após o exercício? Depende. Se é um ciclista, um corredor, um sujeito que treina todo dia os mesmos grupos musculares, eu acho que é importante. Por quê? Porque esse sujeito vai estar sempre ali com 24 horas ou menos, né? Se ele, por exemplo, treina de 8 às 10h30, todo dia. Se ele terminou 10h30 e amanhã ele vai treinar 8 horas de novo, são 21 horas e meia para recuperar. Então, eu tenho um espaço entre o final do treino de hoje e o início do treino de manhã de 21 horas e meia, não tem nem 24 horas. Então, para esse tipo de pessoa, para esse tipo de atleta, eu acho importante. Mas, eu treino a cada 2 dias. Eu faço corrida, mas eu faço corrida a cada 2 dias, a cada 3 dias. Ou seja, eu gastei glicogênio dos meus membros inferiores hoje. Só que eu tenho 48 horas para recuperar. Então, é bem menos importante. Aí eu treino musculação, eu treinei bíceps hoje e costas, por exemplo. Eu só vou treinar bíceps e costas daqui a 3 dias. Então eu tenho 3 dias para recuperar. Então, se eu consumir logo após, vai ser importante para a reposição do glicogênio? Vai ser tão importante, porque o intervalo entre um treino e o outro é grande. Então tudo depende muito de carga de treino e de intervalo entre as sessões de treino. No caso de quem pratica musculação e que está buscando a hipertrofia, a injeção do carboidrato ele ajuda na liberação de insulina. E insulina é um hormônio anticatabólico importante. Além disso, né, se a concentração de glicogênio está baixa, isso é uma sinalização para a célula de menos disponibilidade de energia. E aí a via de mTOR ela pode ficar um pouco prejudicada, porque ela é mais ativada quando você tem uma disponibilidade de energia maior. Embora essa ingestão de proteína for bem adequada, ela pode não sofrer nenhum problema nesse sentido.
Aqui um outro estudo interessante também, que trabalhou com 5 ciclistas treinados, onde os autores testaram 3 condições. Uma onde se oferecia para eles 1,67 gramas de carboidrato por quilo de peso, tá? Com mais meio grama de proteína, então tinha carboidrato e proteína, e era uma quantidade grande de carboidrato. Outro onde se dava só carboidrato e outro onde se dava só água. Eles queriam ver o efeito disso na ressíntese de glicogênio. E aí, olha só o protocolo desse sujeito, tá? Eles chegavam lá no laboratório, fazia 1 hora e meia de exercício com o objetivo de depletar o glicogênio. Aí depois eles colocavam um catéter nas artérias venosas e um catéter na artéria e na veia femoral deles, tá? Porque eles queriam ver a diferença de concentração de carboidrato na artéria e na veia para calcular o quanto que o músculo estava captando de carboidrato do sangue. Depois, 11 horas da manhã, ele ainda colocou os sujeitos para fazer mais um treino, um treino físico, para depletar mais ainda o glicogênio. E aí depois, imediatamente após esse segundo treino, ele faz uma biópsia no tempo 0, depois faz outra no tempo 90 minutos e outra no tempo 240. Por isso que é um estudo com pouca gente, né? Ver o que esses sujeitos passaram, né? E aí ele dá, durante o período aqui, após esse segundo treino, 600 ml de bebida para eles, e depois mais 150 ml a cada 15 minutos, tá? Então, é 600 ml por hora. Então, 1 grama de carboidrato por quilo por hora, que foi a concentração que eles tomaram. Vamos ver o que aconteceu, então. Então, o que a gente observa aqui, ó? Aqui é a concentração de glicogênio muscular. Então, aqui está no repouso, no tempo 0, aquela primeira biópsia, nenhuma diferença entre os 3 grupos. Grupo carboidrato e proteína, carboidrato e água. Com 1 hora e meia, o que a gente observa? Naturalmente, ó, quem consumiu só carboidrato, lembra que é uma quantidade boa de carboidrato, 1 grama por hora. E quem consumiu carboidrato e proteína tiveram um aumento significativo da concentração de glicogênio comparado ao pessoal que tomou só água. E com 4 horas, essa vantagem ela aumenta ainda mais. Então, o grupo carboidrato e proteína subiu e o grupo de água ficou para trás, né? Era o esperado. E não houve diferença na síntese de glicogênio entre aqueles que consumiram carboidrato e proteína e só carboidrato. A gente até vê aqui que o grupo só carboidrato, os valores são um pouquinho maiores, mas não teve diferença significativa, tá? Aqui embaixo a gente tem aqui, ó, a taxa de ressíntese de glicogênio por hora, tá? Então, o que a gente observa? Aí a gente confirma também o que a gente viu anteriormente. Então, é a quantidade de glicogênio que eles estão conseguindo sintetizar por hora. Então, ela é maior na primeira 1 hora e meia, confirmando um pouco daquela questão da fase rápida. Quando chega de 1 hora e meia para 4 horas, olha só, a taxa de ressíntese já diminuiu bem. Ou seja, eu estou sintetizando menos glicogênio por hora nesse período do que nesse período. É isso que está sendo mostrado. Então, tem uma velocidade de síntese maior no começo e depois essa velocidade vai diminuindo. Também sem diferença entre os grupos que tinham carboidrato. E aqui a gente tem uma coisa interessante, ó. Que aqui ele mediu, né, a glicose captada com a glicose utilizada para o glicogênio. E aí, olha só, o que a gente observa. Na primeira 1 hora e meia, praticamente toda a glicose captada estaria sendo usada para o glicogênio. É mais ou menos isso que ele está indicando aqui. Ou seja, estou captando essa quantidade e estou usando isso aqui, ó. É isso que ele mostrou. Aí nos dois grupos, carboidrato e proteína. Depois, no segundo período, que vai de 1 hora e meia a 4 horas, né, do período de recuperação, aí o que a gente observa? Que a captação de glicose pelo músculo está superior à quantidade de glicose que ele está gastando para o glicogênio. Então, já está mostrando aqui também o quê? Que ele já sintetizou bastante glicogênio e agora ele precisa de menos carboidrato. Então, eu poderia até pensar numa ingestão menor de carboidrato nesse período aqui. Por outro lado, a gente tem que considerar também que aqui pode ser que o fígado está utilizando também glicose para a síntese de glicogênio. Mas, de fato, o quê? A quantidade de carboidrato já poderia ser um pouco diminuída, considerando que a velocidade de síntese de glicogênio foi reduzida. Tá?
E agora a gente vai ver aqui alguns suplementos de carboidrato. Então, um que é muito conhecido, que vocês, todo mundo conhece, é a maltodextrina, né? A maltodextrina, o que que é? Ela é uma mistura de carboidratos, tá? Ali dentro tem moléculas de glicose, poucas, moléculas de maltose, que é um disacarídeo formado de glicose mais glicose, são duas moléculas de glicose, e destrinas. Então, o que mais tem ali dentro é destrina. O que que são destrinas? São produtos da hidrólise do amido. Então, eles pegam amido de milho. O que é amido? É um carboidrato, um polímero de glicose. Então, você tem uma molécula de amido, ela pode ter 500, 1000 moléculas de glicose ligadas uma na outra. E aí os fabricantes colocam esse amido em contato com a enzima alfa-amilase e faz uma hidrólise parcial. Então, a maltodextrina é um amido que foi parcialmente hidrolisado. E aí você tem moléculas, polímeros de glicose pequenos, 3 a 19 moléculas de glicose ligadas uma à outra. Então só tem glicose dentro da maltodextrina, só que são pequenos polímeros, né? E aí a gente tem, né, aqui eu coloquei um, aqui eu coloquei a informação nutricional de um fabricante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o fabricante coloca aqui 40 gramas do produto, que representa aí 4 colheres, tá, de sopa, tem 38 gramas de carboidrato, então não é 100% carboidrato, tem um pouco de umidade aqui ainda, né? E aí se eu quisesse fazer uma bebida com maltodextrina, 6% de carboidrato, que é o que normalmente se tem nas bebidas esportivas, eu pegarei 3 colheres de sopa de maltodextrina, mais água até completar 500 ml, misturei e eu tenho a bebida pronta, tá? O outro suplemento é a dextrose. Qual que é a diferença da maltodextrina com a dextrose? É o grau de hidrólise. Então, na dextrose, eu só tenho moléculas de glicose. Então, lá na maltodextrina, o fabricante pegou o amido e fez uma hidrólise parcial. Na dextrose, ele vai pegar o amido e fazer uma hidrólise total. Então, quebra todas as ligações entre as moléculas de glicose, e aí dentro do produto eu só tenho moléculas de glicose, tá? Como é mais oneroso produzir a dextrose, o valor de mercado dela também geralmente é maior. Então, geralmente, o custo dela é pelo menos aí uns 50% mais caro que a maltodextrina. Será que tem vantagem de uma para outra? Já adianto que não, mas eu vou mostrar para vocês um gráfico ali para vocês terem noção de tempo de absorção delas, tá? As duas são carboidratos de alto índice glicêmico, tá, gente? Tanto a maltodextrina quanto a dextrose. Geralmente elas são vendidas em sachê ou pote de 1 kg também, e geralmente o preço dela é maior do que a maltodextrina. Aqui também informação nutricional de um produto, numa porção de 25 gramas, segundo o fabricante isso é alcançado com 2 colheres de sopa, tem 23 gramas de carboidrato. Então sempre tem um pouquinho menos do que o valor de peso ali, né? E aqui a gente vê, né, nesse gráfico a absorção de diferentes tipos de carboidrato, suplemento de carboidrato. Então a gente tem aqui, ó, a dextrose e a maltodextrina, que são essa curva aqui, tá, pessoal? Então, assim, ó, se a gente observar aqui, ó, do tempo zero para 30 minutos, as duas praticamente chegaram no mesmo pico. Então, assim, a velocidade de absorção está muito parecida, né? E depois elas começam a cair, ó, tá? E vão caindo. Aqui foi feito até 180 minutos. Esse outro aqui, ó, esse outro carboidrato aqui, ó, a oximase, a gente vê que a absorção dela é bem mais baixa, tá? Então, assim, a gente vê uma taxa de absorção dela aqui, ó, bem mais lenta, tá? Vamos olhar aqui embaixo, que aqui embaixo tem os valores, e a gente consegue enxergar, ó. Então, a gente tinha aqui, ó, placebo, que era sem carboidrato, 97, dextrose 95, maltodextrina 96, o oximase 95, esse Vitável aqui, que é um produto comercial com mistura de carboidrato, tá? Com 30 minutos, olha que interessante, ó, a dextrose chegou a 162 miligramas, tá, por decilitro de glicose. A maltodextrina foi até um pouquinho maior, 166, ou seja, as duas atingiram o mesmo pico. A oximase, ó, 120, tá? A oximase está aqui, ó, então ela foi um pouquinho mais baixa, mostrando que é um carboidrato de absorção bem mais lenta. E aí, depois isso começa a diminuir. Se a gente pegar aqui com 60 minutos, ó, a dextrose já caiu para 126 e a maltodextrina para 114.
Com 120 minutos, ó, a dextrose já voltou para 86, já voltou para o basal, até abaixo do basal. A maltodextrina demorando um pouquinho mais, 108. E com 180 minutos, as duas voltaram lá para o basal, 86 e 83. Já o oximase, ó, observa que ela mantém, ela não sobe muito, sobe bem menos, né? Subiu a 120 e ficou, ó, 120, 116, 115. Com 120 minutos, ela manteve o nível de glicose mais ou menos no mesmo patamar, tá? E com 180 minutos ainda não voltou para o basal. Então, assim, em relação à dextrose e à maltodextrina, os efeitos são iguais. A dextrose ela tem um sabor um pouco mais doce, então às vezes na hora de fazer uma bebida, ela vai dar um sabor mais agradável, mais adocicado, a palatabilidade fica melhor. Mas fora isso, qualquer uma das duas serve, tem o mesmo propósito e vão dar o mesmo tipo de resultado, tá? A outra que eu tinha falado para vocês é o oximase. Ó. Então, o oximase ela é conhecido como amido seroso. Então, o amido ele tem duas porções, né, a amilose e a amilopectina. Aqui nesse produto a gente tem uma alta concentração de amilopectina, geralmente acima de 95%, que é uma cadeia ramificada, tá? Aqui nessa informação nutricional dos produtos aqui, ó, 30 gramas, que é uma medida, aí vem um medidor deles, né? Oferece 26 gramas de carboidrato e é um carboidrato mais caro, tá? Comparado à maltodextrina e dextrose, é um carboidrato mais caro. Já foi bem mais caro, hoje já não está tão caro, mas é mais caro ainda. Aqui um estudo onde foi usado a maltodextrina, a oximase, comparado com a maltodextrina, e aí vamos ver como é que ficou, né, os valores de absorção, dá para a gente ter uma noção bem clara do comportamento dos dois carboidratos. Então, os autores trabalharam com 9 ciclistas e testaram duas soluções, e as soluções tinham 1 grama de carboidrato por quilo de peso. A oximase tinha 95% de amilopectina e a maltodextrina era outra. Isso foi diluído em 350 ml. Então, a gente observa aqui, ó, aqui é o momento, né, onde foi consumido as bebidas. Aí, com 30 minutos, eles avaliaram a glicemia, esse primeiro gráfico aqui da glicemia, e a gente já vê, ó, a maltodextrina, a glicemia estava lá em cima, a oximase estava bem mais baixa. Então, confirmando ali a resposta glicêmica bem mais baixa para o oximase. E aí, durante o exercício, eles foram acompanhando, não se observou muita diferença entre um e o outro. No começo do exercício é natural cair a glicemia, porque o músculo aumenta a captação, mas depois isso tende a ficar estável. Quando acabou o exercício, eles deram outra dose, né, outra solução com maltodextrina e com oximase, e aí novamente a gente vê uma repetição, ó, a maltodextrina sobe bastante a glicose e a oximase sobe bem menos. E do lado de cá a gente tem a resposta insulínica, olha só, olha a resposta insulínica do oximase, baixinha, lá embaixo, tá? E olha da maltodextrina, lá em cima. E após o exercício, quando eles consomem de novo, a gente tem uma repetição. E aí eles observaram algumas coisas. Então, por exemplo, eles observaram que a concentração de ácido graxo livre no sangue foi sempre maior no grupo que tomou o oximase. Lembra que o grupo que tomou oximase liberou muito pouca insulina, e o grupo que tomou maltodextrina liberou muito. E a insulina, ela inibe a lipólise, inibe a oxidação de gordura também. Então, por isso que a gente está vendo isso daqui. Aqui a mesma coisa para o glicerol. O glicerol é um subproduto lá da hidrólise das gorduras. E aqui ele mostra a taxa de oxidação de carboidrato e de gordura. O que a gente observa? A taxa de oxidação de carboidrato é sempre numericamente maior para quem tomou maltodextrina comparado a quem tomou oximase, mas em nenhum momento dos períodos avaliados aqui, essa diferença ela foi significativa, tá? Mas os valores a gente observa, ó, 3,13 para 2,94, 2,97, 2,64. E em relação à oxidação de gordura, a gente vê o contrário. A oxidação de gordura é sempre um pouquinho maior para quem tomou oximase do que para quem tomou maltodextrina. Mas também não chegou a ser significativo em nenhum ponto, não. Eles colocam, né, na conclusão deles, que a ingestão de um carboidrato de baixo índice glicêmico antes do exercício, isso foi feito antes do exercício prolongado de ciclismo, né, bloqueou aqui aquele aumento inicial, aquele pico inicial da glicemia e da insulinemia, e aumentou a quebra de gordura comparado com a maltodextrina. Então, eles
colocam, né? É lógico, se você fizer isso no pré-treino e consumir esse tipo de carboidrato, você já pode esperar uma oxidação maior de gordura durante o exercício físico. Os carboidratos de baixo índice glicêmico, como esses, são geralmente indicados para se usar como pré-treino mesmo, tá? Durante o treino já é melhor usar de alto índice glicêmico, porque a gente já viu que a insulina não vai aumentar. E um outro, que esse já é bem mais caro, né, ainda não barateou muito, é a palatinose, que é também um carboidrato de baixo índice glicêmico. Né? Ela é extraída aqui da beterraba, está presente na beterraba, e é uma ligação de glicose com frutose em ligação ao álfa 6, carbono 1 com 6. O índice glicêmico dela é 32, é bem baixinho, né? E a gente vê, ó, aqui é um produto de palatinose, mostrando aqui que uma porção de 15 gramas, que é conseguida aqui com 2 dosadores, tem 15 gramas de carboidrato. Tá? Essa aqui está mostrando 100% de carboidrato. Mas um pote desse de 400 gramas tem um valor considerável. É mais caro um pote desse de 400 gramas do que 1 quilo de maltodextrina, de dextrose. Tá? Bem mais caro, talvez o dobro do preço. Aqui a gente vê um gráfico que comparou, né, a resposta glicêmica e de insulina da palatinose comparado com a sacarose, que é o açúcar de cozinha, que é um disacarídeo com glicose e frutose e que é de alto índice glicêmico. Então aqui, ó, a sacarose, uma resposta glicêmica bem mais alta e a da palatinose bem mais baixa. Em compensação, a palatinose dá um pico mais baixo, mas ela fica estável durante muito tempo. Aqui por 120 minutos ela manteve a glicemia estável. A sacarose não, ela sobe e já cai, ó, com 90 minutos ela já tá, a glicemia do sujeito já está abaixo de quem tomou palatinose. E a insulinemia segue o mesmo padrão, ó, ela aumenta bem mais quando se consumiu a sacarose, e mesmo baixando depois, ela ainda continua maior o tempo todo quando se compara a palatinose. Tá? Aqui um estudo feito com suplementação de palatinose, pré-treino também. Os autores trabalharam com 20 homens treinados, deram para eles 750 ml de bebida contendo 75 gramas ou de palatinose ou de maltodextrina. Aqui ele está comparando o efeito do consumo de palatinose e de maltodextrina pré-treino. Isso foi dado 45 minutos antes do exercício, tá? Aqui a solução 10%, mas aquela regra lá de no máximo 8, 10%, de não ultrapassar isso é para durante o treino, aqui é pré-treino. Então, todos eles consumiram 75 gramas, e aí fizeram 90 minutos de exercício a 60% do VO2 máximo, então todos os indivíduos tinham que fazer, e após esses 90 minutos de exercício, eles tinham que fazer um segundo teste imediatamente, que era um teste até atingir uma certa carga de trabalho, que aí eles tinham que fazer no menor tempo possível, então era um teste contra relógio, porque aí eles iam avaliar o desempenho, se afetou o desempenho ou não. Era um estudo duplo cego e crossover, então significa que os 20 homens fizeram o teste após consumir a palatinose, e depois os mesmos 20 homens fizeram o teste após consumo da maltodextrina, obviamente em dias separados, né? E aí o que a gente observa aqui, ó? Primeira resposta glicêmica. Com a palatinose a resposta glicêmica é bem mais baixa, foi consumida 45 minutos antes do exercício. Aqui no tempo zero é o momento que começou o exercício. O que a gente observa? Que quem tomou palatinose, a glicemia estava mais alta, mas já estava bem próximo do nível basal. E aqui em cima a gente observa o quê? Que o pessoal da maltodextrina já tinha baixado a glicemia em relação ao pico, mas ainda estava bem mais elevado. Começa o exercício, todo mundo cai, depois recupera e se mantém aqui. Aí o pessoal da palatinose, a gente observa que eles mantêm a glicemia um pouco mais elevada comparado da maltodextrina. E aí eles fizeram aquele teste final, né? Então era 90 minutos de ciclismo, depois mais um teste contra relógio. E aí o que foi observado? O pessoal que consumiu a maltodextrina gastou 31,08 minutos para completar o exercício. E o pessoal que usou a oximase, que usou a palatinose, gastou 30 minutos e 0,5 segundos, tá? 30 minutos, 30,05 minutos. Então, houve uma melhora de tempo aqui, praticamente 1 minuto a menos quando se usou a palatinose, né? Possivelmente essa maior disponibilidade de carboidrato durante o exercício observado aqui, tá? Então, eles observaram aí uma melhora significativa. Além disso, eles observaram o seguinte, ó,
que a taxa de oxidação de gordura foi significativamente maior durante todo o exercício para o grupo que tomou balatinose, comparado ao grupo que tomou maltodextrina. E o contrário aconteceu em relação ao carboidrato. O grupo que tomou a maltodextrina manteve uma oxidação de carboidrato maior. E mesmo assim isso não refletiu em melhora do rendimento lá, porque o grupo palatinose acabou conseguindo ter um desempenho melhor. Então, aí na conclusão, eles colocam, né, que o uso da palatinose manteve a glicemia mais estável durante o exercício, teve um perfil glicêmico mais estável durante o exercício e uma maior taxa de oxidação durante o exercício, o que resultou em um aumento na performance comparado com a maltodextrina. Então, assim, um exercício de 90 minutos, o consumo pré-exercício de oximase foi superior ao consumo pré-exercício de maltodextrina para mostrar o rendimento. Na verdade, né, a gente tem que pensar o seguinte, foram 90 minutos, esses 90 minutos aqui são os 90 minutos daquele teste, do exercício 60% do VO2+. Depois eles não mediram, né, a glicemia nem nada. E aí, depois de 90 minutos, eles fazem mais um teste contra relógio. Então, o tempo total foi mais ou menos 2 horas, porque eles gastaram ali 30 e 31 minutos, então foi 2 horas de exercício, que é um tempo já que já daria para a gente pensar em reposição de carboidrato. Que aí você pode pensar, mas isso, por que eu vou tomar essa palatinose se eu posso ficar repondo carboidrato? Eu posso tomar uma maltodextrina mesmo, que é mais barato, e durante o exercício eu reponho. Ok. Mas talvez, né, os autores tenham pensado o seguinte, mas se você vai participar de uma competição onde você não vai ter condição de repor carboidrato, se você não vai ter condição de fazer reposição de carboidrato, uma reposição adequada, talvez usar essa palatinose pré-treino pode te dar alguma vantagem. Naturalmente, a gente tem que pensar sempre em fazer testes, né, durante treinamento para ver se isso reflete em melhor rendimento ou não, porque tem um gasto financeiro envolvido aí, tá? E existem vários suplementos de carboidrato, né? Alguns são misturas de carboidratos, como esse Carbap aqui. A gente tem os carboidratos em gel. Tem que sempre ficar atento, né, para observar a quantidade. Porque às vezes você pega um carboidrato em gel que tem 30 gramas. Você olha lá, né, tá lá 30 gramas. Tem 30 gramas de produto. Só que aí esses 30 gramas de produto, às vezes tem 18, 20 gramas de carboidrato. Então não são 30 gramas de carboidrato. Então tem que ficar atento. E naturalmente, né, embora, por exemplo, um sachê desse seja fácil para carregar, tem gente que gosta de consumir assim, eles são mais caros. Por quê? Porque tem uma embalagem, né, um processamento maior. Né? Além disso, o sujeito vai optar por usar um sachê de carboidrato, ele vai ter que consumir líquido na forma de água. Então não dá para né, é como se ele fosse fazer a bebida dentro do corpo, né, que ele toma água e consome o sachê. Então entra o carboidrato, alguns têm eletrólitos também, e coloca água também para fazer hidratação, tá? A gente ainda tem diversos hipercalóricos que são comercializados, né? E os hipercalóricos, de modo geral, né, o principal componente deles é carboidrato. Então, você vai ter 75%, às vezes 80% de carboidrato num produto desse. E aí tem que ficar atento que às vezes o valor comercial desse está muito atrelado à quantidade de carboidrato e ao tipo de proteína. Às vezes você encontra um hipercalórico aí muito barato e vai ver é açúcar puro, tá? E não tem quase nada de proteína ou tem uma proteína de baixa qualidade. A gente tem a indústria de suplementos, ela é muito esperta, né? E ela desenvolve diversos produtos para atrair a atenção das pessoas. Então, por exemplo, esse aqui é um produto que são balas de goma. Balas de goma, né? Sports Mix, ó. Então, uma embalagem bonita, né? Uma balinha aqui com vários formatos, aí, né? Com vários sabores, né? A questão da palatabilidade também favorece a ingestão. Então, a indústria explora isso para oferecer produtos. Né? Tem, por exemplo, batata doce em pó, né? Então tem até você pegou lá a batata doce, que é uma fonte de carboidrato muito utilizada por esportistas, e colocou em pó. Mas seria muito melhor você comer a própria batata doce. É lógico que para durante o exercício, o suplemento ele tem o seu valor, mas para o dia a dia, para as refeições, a gente tem que priorizar o alimento, né? Sempre alimento primeiro, depois a gente pensa na suplementação.
E tem alimentos, né? Tem atletas que preferem comer alimentos. Então, quem que nunca viu o Djokovic comendo banana durante uma partida de tênis? O Guga, que é um tenista brasileiro, fazia muito isso. A gente já viu isso em jogo de futebol. Então, do jeito, banana é uma ótima fonte de carboidrato, só que é um carboidrato na forma sólida. Então, assim, a gente já sabe que pode ter um desenvolvimento gasto um pouquinho mais lento, mas que funciona também. Tudo depende do sujeito estar adaptado. Às vezes, não quero comer a banana in natura, vou comer a banana passa, né? A banana processada, desidratada. É uma opção também, tá? Barrinhas, algum tipo de barrinha. O ideal é que seja sempre barrinhas com pouca fibra, porque a fibra retarda o esvaziamento gástrico, que aí não é interessante para durante o exercício, tá? Uva passa, já teve estudo que comparou uva passa com suplemento de carboidrato. E o efeito foi praticamente o mesmo. Então é possível utilizar. Tem gente que gosta de usar a paçoquinha, né? Só que aí eu lembro que a paçoquinha ela tem um problema, que ela é rica em gordura, porque é feito com amendoim. Então você tem aí metade, pelo menos, da energia na forma de gordura. Então a tolerância é um pouco menor. O ideal é que seja produtos mais ricos em carboidratos mesmo, com pouca gordura, porque a digestibilidade é mais lenta, tá? Aí depende da tolerância. Então tem gente que gosta de rapadura. Então são vários produtos, né? Vários alimentos. Aqui a gente tem alimentos naturais, como a banana aqui, e alimentos com algum processamento. Processamento mínimo aqui, como a uva passa, que é só desidratada, né? Aqui também a rapadura é só o caldo ali extraído e depois tem um aquecimento, né? Mas aqui a gente tem uma jujuba, que é um produto mais processado, a paçoquinha também, uma barra de cereal. Então, assim, qualquer fonte, ela tem o seu valor. E ela pode funcionar e ela pode ser utilizada, desde que o sujeito esteja habituado. Como é que eu vou saber se vai funcionar ou não para ele, se vai dar certo ou não? É testando, né? E observando o hábito do sujeito, porque às vezes ele já tem o hábito de consumir certo alimento durante o exercício e ele se dá bem com aquele consumo. Às vezes é necessário só ajustar a quantidade. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui essa parte de carboidratos e aí vocês olhem, se tiverem alguma dúvida, encaminhem para mim, tá? Um grande abraço aí e até logo.